Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o juízo celestial. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse capítulo 14, verso 14, que diz: Em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho de Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Quando olhamos aqui para esse texto, vemos alguma coisa que nos chama a atenção. A nossa mente vai voltar a nossa atenção agora lá para o momento em que Cristo Jesus estava subindo para o céu. Se você se lembra, lá em Atos capítulo 1, verso 9, no momento em que Jesus está sendo elevado à altura, quando ele está voltando para o céu depois de ter morrido, ressuscitado e passado 40 dias se apresentando diante dos apóstolos várias vezes e de diversas formas, falando a respeito do reino. Cristo Jesus foi recebido numa nuvem. Então 2 anjos se posicionam ao lado dos apóstolos que estão olhando para cima e dizem: varões galileus, por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi recebido no alto virá da mesma forma como para o céu o viram subir. O que os anjos estão dizendo? Que aquela nuvem que recebeu Cristo Jesus será a mesma imagem, a mesma figura que vai representar o retorno de Jesus. Quando aqui em Apocalipse 14, verso 14, nós encontramos essa imagem, João com certeza está rebuscando aquela mesma imagem da ascensão de Cristo Jesus ao céu. Ele está lembrando, olha, o Filho do Homem virá do mesmo jeito como para o céu o vimos subir. Então ele vê aqui o Filho do Homem, que é Cristo Jesus, ele tem uma coroa de ouro na cabeça, o que significa que ele está vindo em poder e autoridade, e ele vem numa nuvem branca. É a mesma ideia. A promessa de Cristo Jesus de que ele viria uma outra vez e a promessa dos anjos de que ele viria do mesmo jeito como para o céu o viram subir, está para se cumprir. Você percebe aqui uma noção de urgência no versículo 14. E o que é mais interessante é que, além da coroa de ouro na sua cabeça, ele tem uma foice afiada na mão. Ele está vindo para poder fazer a colheita da terra. Quando você analisa aqui o restante do versículo, o versículo 15, por exemplo, vai dizer que um outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, ou seja, para o Filho do Homem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim aquele que está sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. A ideia, é claro que ele está falando aqui para uma sociedade, basicamente uma sociedade que trabalha com a agropecuária, com a agricultura e ao mesmo tempo com a pecuária. Então essas imagens da vida no campo são muito comuns. Quando é que a colheita é feita? Bom, a colheita é feita quando o fruto já está maduro. E aqui é interessante que aqui fala sobre a colheita da uva. Essa a imagem que está sendo aqui transmitida. Quando você olha aqui, ó, versículo 20, as uvas foram pisadas no tanque. O versículo 18, então ainda um outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio ao altar e gritou bem alto para o anjo que segurava a foice afiada: use a foice para juntar os cachos das uvas da videira da terra, pois elas já estão maduras. A ideia que está sendo aqui mencionada é a ideia de alguém que está vindo para poder colher uvas maduras. Essas uvas serão pisadas, essa aqui é a ideia. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade. Dele correu sangue, como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava ao freio dos cavalos. A ideia aqui, nitidamente, é a ideia de juízo. Quando você pensa agora lá para trás, para o início do grande conflito, lembra que na semana passada, no nosso estudo, nós vimos aqueles 4 episódios do grande conflito apresentados lá no capítulo 12, onde no primeiro momento começa o conflito no céu, no segundo o menino ou o bebê Jesus que é perseguido, num terceiro momento a Idade Média, a igreja está sendo perseguida e em algum momento ela vai para o deserto, no deserto acontece alguma coisa e ela passa para o lado do inimigo de Deus. E agora a ira dele no 4º episódio é contra o descendente da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus.
Você percebe nitidamente ali essa dinâmica entre o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas no primeiro quadro, no primeiro episódio de todos, a guerra começa no céu, algumas acusações são feitas pelo rebelde em relação a Deus, ao governo de Deus. O governo dele foi colocado em xeque. Então, antes que Cristo venha, há um juízo que acontece no céu, para deixar claro diante de todos os anjos e dos mundos que foram criados por Deus, de que Deus foi honesto, de que Deus foi justo no julgamento que ele fez de toda a terra. Aqueles que estarão sendo salvos por causa da graça de Cristo. Aqueles que estarão perdidos porque fizeram pouco caso da graça que lhes estava oferecida por Cristo Jesus. E quando esse processo termina, então ele vem para poder buscar aqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Há um texto que vai ser aqui mencionado no auxiliar do professor, um texto de Ellen White, na verdade 2 textos dela vão aqui aparecer no nosso guia de estudos. Ela diz assim: quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora da colheita. Cristo aguarda com profundo anseio a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reivindicar como seu. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-lo. Se todo aquele que professa seu nome produzir fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher o precioso grão. Livro Parábolas de Jesus, na página 34. Você percebe nitidamente aqui Ellen White comentando aqui esse texto e mencionando claramente que a ideia da colheita é: o julgamento terminou. É claro que no contexto do capítulo 14 você percebe nitidamente aqui a ideia, algumas imagens que são aqui mencionadas, de que o justo ainda continue na prática da justiça, o ímpio continue na prática da injustiça. É um contexto de encerramento de julgamento. E então Cristo vem para poder colher. É claro que as uvas são, a ideia de uvas aqui, a colheita que está sendo feita, a foice está sendo passada na terra, a colheita está sendo feita. Claro que existem frutos para a salvação e frutos para a perdição. Alguns que aproveitaram a oportunidade de poder se entregar a Jesus serão colhidos para a vida eterna. E outros que não aproveitaram, que desdenharam da graça de Cristo, serão finalmente destruídos no fogo. A grande questão aqui é: qual tem sido a nossa escolha, qual tem sido a nossa decisão? Não é à toa que o tema geral da nossa lição da semana é tempo de decisão. Hoje, enquanto ainda existe graça, enquanto ainda existe a possibilidade de podermos nos posicionar no meio desse grande conflito, antes que a colheita seja feita, nós podemos decidir abraçar a graça de Cristo e ser abraçados por ela, salvos de forma completamente graciosa por aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu o desafio a tomar esse posicionamento antes que seja tarde demais. Nós vamos orar por isso, para que Deus possa nos ajudar a viver exatamente essa mesma realidade. Mas antes disso, eu quero convidá-lo para vir conosco para a nossa comunidade de oração. Aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Todos os dias temos selecionado alguns temas, alguns nomes, alguns pedidos que têm sido feitos pelos nossos amigos que têm estudado a lição conosco, e acreditamos no poder da intercessão, e por isso te desafio não apenas a orar conosco, mas também a escolher alguns dos pedidos aqui mencionados e orar por esses nossos amigos e irmãos em Cristo. Eu quero, nesse momento, aproveitar aqui a oportunidade e separar alguns dos pedidos aqui. Vamos começar aqui com a Nelma Gomes. Ela diz assim: bom dia, irmãos, orem pela minha família, eles estão afastados dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar orando aqui pela irmã Nelma, bem como pela sua família, para que eles retornem para o caminho do Senhor Jesus. Temos aqui também a Dayana Santos. Ela diz: orem pelo meu casamento, pelo meu esposo Francisco. O casamento tem sido muito conturbado e ela pede aqui que intercedamos por eles em oração. A Naara, ela diz:
Bom dia, peço que orem por mim. Estou com muitas dificuldades de poder encontrar um emprego aonde eu possa estar guardando o sábado. O Adrian Portela, ele diz assim: bom dia a todos, os irmãos e irmãs. Peço oração pela minha família. Só eu sou adventista, mas acredito que o Senhor Deus pode tocar no coração deles. Vamos estar orando por esse pedido do Adrian. A Salete, ela diz: bom dia, peço que orem pelo meu esposo. Ele está afastado dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar sim. E ainda mais um pedido da Agostina Dias. Ela diz: bom dia, peço oração pela conversão dos meus filhos e pela minha vizinha que foi diagnosticada com câncer de mama. Acredito no poder de Deus. Nós vamos estar orando por esses pedidos e te desafio a unir-se a nós nesse momento de oração. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela temos a convicção, pela sua revelação, de que estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus. Ajuda-nos a permanecermos firmes nele e a tomarmos as decisões que hoje nos colocarão ao lado do Senhor. Pedimos também que o Senhor ouça os pedidos aqui mencionados. Pedidos por casamento, por saúde, por pessoas que são amadas e que estão distantes do caminho do Senhor. Te peço que o Senhor intervenha de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?